Oi, gente! Hoje é dia da coluna Histórias Secretas do Cinema e da Música. E a gente vai abordar um tema instigante, muito legal, polêmico, que foi sugerido por um inscrito aqui no canal, Cícero Wagner. Elvis Presley, roubou de artistas negros, ele é um apropriador da cultura negra? A gente vai falar sobre isso agora. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um agradecimento muito especial a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Conheça o site, R$ 20 por mês você tem acesso a todos os textos que eu faço, 3 por semana, textos inéditos, cursos, debates, workshops. Conheça lá, acho que você vai curtir. O tema de hoje é muito legal e foi sugerido pelo Cícero Wagner, que se inscreveu aqui no canal. Ele deu uma ideia muito legal, pediu para eu falar sobre essa polêmica que sempre envolveu Elvis Presley como um suposto apropriador da cultura negra. Ele queria que eu discorresse um pouco sobre isso e é o que eu vou fazer agora. Essa noção do Elvis como uma pessoa que se apropriou da arte negra, do rock negro e tal, para ficar famoso, não vem de hoje, né? Quem é fã da banda Public Enemy vai lembrar a frase que eles tinham, Elvis não era meu ídolo e tal. E eu, há uns 5 ou 6 anos, eu fiz uma matéria sobre isso, foi em 2018, tá? Eu vou até deixar o link aqui na descrição para vocês poderem ler. Foi também motivado na época por uma frase da cantora Negra Lee. A Negra Lee falou que muitas vozes foram tapadas quando Elvis surgiu. Ela falou isso numa entrevista a uma rádio, a Rádio Jovem Pan. E aí, na época eu fiz esse texto em 2018, tentando analisar se isso era real ou não. Gente, vamos retroceder um pouco no tempo e voltar um pouco aos anos 50, tá? Para a gente tentar entender um pouco as circunstâncias da época. Naquela época, existia ainda o racismo consolidado nos Estados Unidos, racismo de Estado, né? Muitos lugares tinham bebedouros separados para homens brancos e pessoas negras, negros não podiam usar o mesmo espaço nos ônibus, ou seja, o racismo ainda era institucionalizado, né? E a música norte-americana também era muito segregada, né? Você tinha paradas do que eles chamavam de race records, né? Ou discos de raça, um termo terrível, mas que existia para descrever música feita por pessoas negras para o mercado negro. Qual é a importância fundamental do rock, né? O rock, hoje a gente esquece um pouco disso, mas o rock teve nos anos 50 um papel muito importante, que foi o papel de unir pessoas negras e brancas num mesmo ritmo musical. Parece que é uma bobeira, hoje em dia parece que é uma coisa pequena, mas quando você imagina isso nos anos 50 nos Estados Unidos, é uma coisa muito importante, né? Foi o primeiro gênero em que adolescentes brancos e adolescentes negros podiam curtir juntos, mesmo que, infelizmente, em alguns lugares a lei nem permitisse, né? Porque escolas eram racialmente divididas, etc. Mas o papel social, cultural do rock é muito importante. Então, assim, quando as pessoas falam Elvis se apropriou da música negra, isso é verdade. Não só o Elvis, todo cantor branco que cantava naquela época, nos anos 50, que cantava rhythm and blues e tal, estava de alguma maneira se apropriando de uma arte, de uma música que foi criada majoritariamente por artistas negros. O próprio descobridor do Elvis, o Sam Phillips, dono da gravadora Sun, ele disse uma frase muito famosa. Ele falou assim: se eu encontrasse um homem branco que tivesse o som negro e o sentimento negro, eu faria $1 milhão. E ele achou Elvis. O que o Sam Phillips queria dizer com aquilo? Ele queria dizer que já existia uma música negra que era muito boa, mas essa música negra ainda não era levada, digamos, para um público branco. Ainda não havia um artista que pudesse pegar essa música negra
e que fosse aceito, digamos assim, pelo mainstream branco da América. E esse artista foi o Elvis Presley. Então, se por um lado é verdade que o Elvis e todos os outros cantores brancos que cantaram rock ou blues naquela época, ou rhythm and blues, se apropriaram de sons negros, no caso específico do Elvis, a gente tem que lembrar de algumas coisas. O Elvis sempre fez questão de falar das origens da música que ele estava cantando. O Elvis nunca, em momento algum, eu já li várias biografias do Elvis, vou indicar inclusive uma muito boa aqui, que é do Peter Guralnick, que saiu em 2 volumes, saiu no Brasil. Vou botar o link na descrição aqui desse livro. É impossível você achar uma frase do Elvis dizendo que ele inventou alguma coisa. Ele não dizia isso, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui uma frase do Elvis, que é o seguinte: muita gente diz, presta atenção, muita gente diz que eu comecei o rock, mas o rock and roll já existia muito antes de eu aparecer. Ninguém consegue cantar essa música como os negros. Vamos falar a verdade, eu não consigo cantar como Fats Domino, eu sei disso. Ou seja, o Elvis Presley, chamado o rei do rock, diz textualmente que ele não começou o rock, que o rock já existia muito antes dele aparecer. Então, assim, qualquer pessoa que venha depois dizer que o Elvis se apropriou da música negra, eu acho que está sendo injusto com o Elvis, porque o Elvis sempre fez questão de falar das origens, ele sempre enalteceu os compositores e as compositoras negras, e ele não foi um apropriador nesse sentido. Ele foi um cara que sempre valorizou demais as origens dos gêneros musicais que ele estava cantando. Nesse artigo que eu escrevi em 2018, o que eu fiz? Eu fui pesquisar depoimentos de artistas negros sobre o Elvis, porque eu acho o seguinte: se o Elvis se apropriou da música negra, seria muito interessante ver o que os artistas negros achavam disso, né? Então eu pesquisei e fui atrás de depoimentos de pioneiros do rock, do soul, do blues e tal, sobre o Elvis. Então vamos lá, algumas das frases que eu achei. Little Richard: Elvis foi um integrador, Elvis foi uma bênção. Eles não deixavam a música negra aparecer e ele abriu as portas para a música negra. Olha que depoimento bonito do Little Richard. Ele vê o Elvis como uma pessoa que ajudou a divulgar a música negra, não roubou a música negra, né? A opinião do Little Richard. Tá? Rufus Thomas: muita gente diz que Elvis roubou nossa música, roubou a música do homem negro. Mas o homem negro, o homem branco não são donos da música. A música pertence ao universo. Uma frase muito legal do Little Richard. Jackie Wilson: muita gente acusou Elvis de roubar a música dos negros, quando na verdade quase todos os intérpretes negros copiaram os trejeitos de palco de Elvis. Isso é interessante também, o que o Jackie Wilson fala, né? Al Green: Elvis influenciou todo mundo, ele quebrou o gelo para todos nós. Bo Diddley: olha só, o Bo Diddley, sobre o qual eu já falei aqui no canal. Se Elvis me copiou, não ligo. Força para ele, eu não estou passando fome. O que o Bo Diddley quer dizer? Que por causa do Elvis, ele Bo Diddley, vendeu também muitos mais discos, né? Muito interessante. Sammy Davis Jr.: numa escala de 1 a 10, eu lhe daria 11. Chuck Berry: olha só o que disse o Chuck Berry. De escrever Elvis, ele foi o maior que já existiu ou que existirá. E finalmente, depois eu tenho uma última para terminar, mas James Brown, olha o que ele fala sobre o Elvis. James Brown, grande homem do soul, do funk. Eu amava Elvis e espero vê-lo no céu. Nunca vai haver outro soul brother como ele. Muito legal isso, né? E o B.B. King fala uma coisa muito bonita sobre o Elvis, tá? Lembro de ver Elvis bem jovem nos estúdios da Sun Records. Naquela época eu já sabia que aquele menino tinha um grande talento. Ele era um menino dinâmico. A maneira como ele cantava, a sua maneira de interpretar uma canção era tão única quanto Sinatra. Eu era um grande fã e, se Elvis tivesse vivido mais, não haveria limites para a sua inventividade. Então, galera, eu acho o seguinte: se o Little Richard, o Jackie Wilson, o B.B. King, o Al Green, o Sammy Davis Jr., James Brown, o Chuck Berry elogiam Elvis pela autenticidade dele e pelo fato dele ter divulgado a música negra ao mundo, quem somos nós para criticar o Elvis Presley, né? Quem somos nós? A gente precisa interpretar a história, né,
de acordo com as circunstâncias da época. Então o Elvis, ele foi muito importante nos anos 50 porque ele pegou uma música que era marginalizada e ele ajudou a divulgar essa música para o mundo inteiro, em nenhum momento se apropriando dela. Então eu entendo perfeitamente o Public Enemy, entendo a Negra ali quando eles falam que o Elvis era um apropriador, quando eles criticam, eu entendo perfeitamente e faz sentido. Mas quando a gente vê os depoimentos das pessoas que conviveram na época e mais importante, que tiveram as vidas e as carreiras modificadas pelo Elvis e melhoradas pelo Elvis, né? Quando você vê o Bo Diddley dizendo que ele vendeu mais discos por causa do Elvis, que ele agradece ao Elvis, é muito importante, né, gente? É relevante, a gente tem que levar isso em conta. Então, Cícero Wagner, meu querido assinante aí, inscrito no canal, muito obrigado pela sua sugestão, uma sugestão maravilhosa. É um tema polêmico, mas é um tema que a gente precisa discutir e a gente precisa discutir esse tema à luz da história e à luz dos anos 50, tentando entender as circunstâncias em que Elvis nasceu, em que ele se projetou e as consequências do trabalho do Elvis para o rock de uma maneira geral, né? Eu adorei fazer esse quadro, acho muito legal e espero que vocês sugiram outros temas aí para os quadros, para a História Secreta do Pop, do Cinema e da Música, que eu prontamente vou atender aqui os pedidos, beleza? Se você curtiu esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações e conheça meu site de jornalismo cultural também, andrebarcinski.com.br. Tem um monte de conteúdo legal lá para você que curte cinema, música e livros. Beleza, galera? Até amanhã, valeu demais.